Fala pessoal, estamos começando mais um livecast, nosso 13º episódio, e hoje quem está conosco é Clara Costa, ela que é nutricionista, minha conterrânea. Nos conhecemos através de uma live e os projetos surgiram, mas nossa convidada é ela, então Clara, seja muito bem-vinda, obrigado por ter aceitado o convite, se apresenta aí para o pessoal, fala um pouco da sua história. Olá, gente. Então, sou Clara Costa. Então, Fábio, primeiramente, eu que agradeço o convite. E, de fato, foi um encontro, assim, bem espontâneo, digamos assim, aleatório, mas que deu certo, né? Os projetos foram lançados e estamos aí para novas oportunidades também. Então, sou Clara Costa e sou nutricionista. Atualmente, eu sou residente em nutrição clínica no Hospital Oswaldo Cruz, em Recife. E, como ele falou, sou conterrânea dele, então sou lá de Limoeiro, que é interior de Pernambuco, e atualmente estou agora em Recife, né? Capital aqui de Pernambuco. Então, faz essa transição. E aí, como é que, já aproveitando, como é que tá essa fase, Clara? Fala aí pra gente, conciliar essa mudança, sair de casa, você já tinha graduação, mas querendo não era perto, né? E voltava todos os dias, e agora tá longe aí de todo mundo, e querendo ou não, correria, né? Antes de começar, a gente já tinha conversado um pouco. Exatamente. Então, eu me formei na UFPE-CAB, né, que é a federal lá em Vitória de Santo Antão, que, no caso, morando em Limoeiro, ficava uns 50 minutos de distância para Vitória. Mas aí eu ficava indo e voltando todos os dias, então eu nunca saí de Limoeiro. Mesmo durante a graduação inteira, os 4 anos, sempre estava em casa, né, em Limoeiro. E agora, passando para a residência, não tem como, porque são 60 horas semanais. Então, além de muito trabalho prático, ainda tem a parte teórica, né, que é exigido da gente. Então, tem toda essa adaptação da maior carga horária, um ambiente novo, né, porque estava atuando na clínica, no caso, e passei agora para o âmbito hospitalar, diante do Covid, vários casos, hospitais tendo que abrir leitos para o Covid, os casos têm aumentado, então o trabalho tem sido mais difícil, porque tem que estar se paramentando direto, tem que ter cuidado dobrado com questão de máscara, todos os equipamentos. E aí tem essa adaptação de Covid, tem essa adaptação da maior carga horária, do ambiente e além a questão do pessoal, né? Porque a questão de mudança de cidade, estar distante dos familiares e amigos, morando em um outro local novo, então tudo isso está passando por uma transição bem difícil, porque, no caso, faz um mês que eu iniciei, e aí essa fase de adaptação tá pedindo, assim, coisa para dormir, porque tá faltando sono, tá faltando tempo, tá faltando energia, porque é muito difícil. Mas, quando você quer alguma coisa, é aquela situação, né? Não tem que dar desculpa, é só vai. É isso Mas tá mesmo, difícil. mas sei que vai ser uma fase aí, tá no começo, mas daqui a pouquinho passa, e quando passar é a melhor fase, né? Que é quando a gente comemora, né? Eu acredito que vai ser igual graduação, né? Todo mundo comemora a entrada e a saída, né? Mas é como você falou, né? Ô, Fábio, e nesse caso, deu nem tempo de comemorar a aprovação, né? Porque a gente fez a seleção, fez a prova, tudo mais, passou pela prova curricular, saiu a prova no dia, uma semana após a gente já estava dentro do hospital. Foi uma semana para fazer toda essa mudança, então deu nem tempo de comemorar a aprovação. Saiu o listão, o nome estava lá, deu de juntar o pessoal, vamos comemorar. Não, foi separa documentos, arruma a mala, arruma apartamento para vir-se embora. Então, questão de comemoração é no final mesmo, porque no começo não deu nem para comemorar, não. Mas que ótimo que você passou aí, né, por essa experiência. Eu já falei aqui algumas outras vezes em outros papos que a gente teve com outros convidados, justamente sobre essa importância, né, de sair de casa, de mudar, o quanto isso faz com que a gente acabe crescendo, amadurecendo. E eu estava fazendo uma análise, né, em relação ao mercado digital, né, que, querendo ou não, foi onde a gente se conheceu. Apesar da gente ser da mesma cidade, nós nos conhecemos através de uma live, né?
Então, a possibilidade, né, que a internet dá para a gente de fazer o livecast. E o outro ponto é em relação a mesmo a questão dessa mudança, o quanto o ambiente acaba influenciando, né, até mesmo aqui na internet. Porque se a gente for analisar, ok, aqui no Nordeste tem várias pessoas que entendem sobre marketing digital, tem vários players relativamente grandes, mas se a gente for analisar, as grandes influências que acabam acontecendo são da zona ou da região sul, sudeste. Uhum. Então, isso é algo que nós temos a missão aí de quebrar e também, na verdade, ter uma democratização, né? A internet é uma democratização, então a gente acaba tendo uma ferramenta justamente para levar nosso trabalho para qualquer pessoa. Então, isso é algo realmente... Eu sou muito suspeito para falar, porque É eu a sempre questão gostei. da oportunidade, né? São ferramentas que temos em comum, porém, às vezes, nós aqui não acabamos utilizando como eles lá, no caso, né? Mas a Isso. oportunidade segue na mesma. E a questão, assim, em relação à internet, a esses exemplos das grandes influências, né, da região, é mais pela questão dessa mudança, né? Então, em algumas vezes, você realmente vai ter que sair da sua cidade, que é do interior, vai ter que sair ali da sua zona de conforto para ir para uma capital, seja ela Recife, ou talvez daqui a uma época você dizer, não, agora eu tenho que ir para São Paulo. Tem um exemplo de Lara, que morava numa cidade do interior, já vi ela falando em alguns stories, e está aí hoje, querendo ou não, é uma das grandes influências A grande do... Lara Exatamente, Nesteruk. a grande Lara Nesteruk. É mais um aí, então a gente tem essa importância da mudança de ambiente, né? Mas eu tenho certeza que isso vai ser e vai contribuir demais para o seu crescimento. Sim. E assim, eu falei que é difícil, mas assim, é prazeroso. O conhecimento que já tem trago durante esse um mês, assim, nem se compara ao que já passou só de teórico, porque a prática é muito diferente. Então, você tá ali dentro na prática hospitalar e são várias patologias. Então, ali você vai crescendo, não só profissionalmente, em questão de conteúdo, de manejo com o paciente, mas também pessoalmente. Porque ali você vai ter o contato um com o outro, não só interprofissional, mas ali diante do seu paciente. Você aprende muito a como lidar também com o outro, né? Mexe muito também com a questão da oratória, de como você coloca, de como você se expressa. Então, isso muda muito, sabe? Uma coisa que eu vejo muito no meio digital e que já aconteceu comigo é a questão da vergonha. Fazer uma live, tenho vergonha, medo do julgamento, o que é que os outros vão achar, tudo isso no meio digital. Desse mesmo jeito, é também no âmbito hospitalar, onde eu estou agora. Você lá na hora, você não pode ter vergonha, você não pode ter medo, você tem que ir falar. Então dá para ter esse crescimento, sabe? Tanto profissional de conteúdo, como também pessoal e de oratória também, tá tudo interligado. Então, eu vejo que questão de conteúdo de nutricionista tem um conteúdo nutricional muito grande para ser abordado, mas também essa questão do método de falar, a questão da oratória e todo o desenvolvimento pessoal. E a Lara, por exemplo, é um grande exemplo, né? Ela conta toda a história dela, todas as suas dificuldades, não só, digamos assim, o sucesso, né? Mas ela conta toda a trajetória dela, todo o desafio, todos os enfrentamentos, e ela expressa isso nitidamente e de um jeito assim espontâneo, né? Então é bem importante utilizar as ferramentas que tem em mãos com o seu cotidiano também. Tá sempre ligado, não que são duas vidas, né? Como tu já falou para mim. Para que ter dois Instagrams? Usa só um só e ali você mostra sua vida pessoal e também sua vida profissional. Mas o crescimento assim é incomparável a qualquer outra experiência, sabe? Então, ótimo aí que você tá gostando. Tá sendo difícil, mas é aquela coisa. Tá sendo difícil, mas vale a pena. E Necessário, né? necessário, exatamente. E aí, querendo ou não, nada na vida da gente vem de maneira fácil, né? Quanto maior o Exatamente. esforço, maior também. Não comemorou na entrada, mas Na saída a gente na saída vai comemora. comemorar.
dobrado. E em relação à residência, quando foi que tu pensou em fazer? Já tinha, fui logo no início da faculdade. Como foi tua trajetória? Já tinha, mulher geralmente tem uma trajetória assim mais bem definida, né, de que o homem, né? Então, fala aí pra gente como foi que tudo aconteceu. Para começo de história, eu nem queria nutrição. Já começa por aí. Então, mulher não quer dizer que é tão objetivo assim, né? No início, eu queria odonto, certo? Desde pequena, eu observava muito odonto, mesmo com medo de dentista, eu queria odonto, porque eu achava uma coisa assim, linda, um profissional dentista, sabe? Então, eu queria. Mas aí, a oportunidade veio para nutrição. Então, eu não quis jogar fora. Eu já tinha tentado odonto, não tinha passado. Na segunda tentativa, eu passei em nutrição. Eu disse, não, peraí, não vou jogar essa oportunidade fora, não. E aí, eu entrei no curso. Primeiro período, a grade curricular era semelhante de odonto, então, estava pensando, não, vou fazer o primeiro e segundo período, depois eu troco para odonto aqui dentro, né? Porque na federal tem o vestibular interno, né? Dá para fazer essa troca. E aí, segundo período, e não teve o vestibular interno. Eu não, tá bom, vou seguir. E as cadeiras semelhantes, né? Anatomia, fisiologia, biologia celular, histologia, são bem semelhantes. E aí, chegou o terceiro período, que eu comecei a pagar a disciplina de fisiologia da nutrição. Eu disse, caraca, que profissão é essa? Não vou sair daqui, não. Aí começou fisiologia da nutrição, bioquímica da nutrição, quando eu fui entendendo o poder e a delicadeza que o nutriente tem no corpo da pessoa e a ausência dele, o que ele pode fazer, eu disse, eu vou ter que trabalhar com isso aqui. E aí eu desisti de odonto, fiquei em nutrição e aí segui no curso e cada período me apaixonando cada vez mais. E no avançar desses períodos vai começando a destringir, né? Vai começar a mostrar, porque a nutrição é tão abrangente, tem tantas áreas. Aí tem a nutrição clínica, no caso tem hospitalar ou tem ambulatório. Tem a de produção, que é que você fica responsável por uma unidade de alimentação. Questão de higienização, dos cardápios, tudo mais. Fica mais trabalhando em restaurantes, na questão de produção da cozinha mesmo, tanto hospitalar, quanto restaurante, quanto em universidades. Tem também de vigilância sanitária. Tem, hoje em dia, essa questão do marketing mesmo. Tem várias nutricionistas trabalhando com marketing digital e uma infinidade de opções dentro da nutrição. Sendo que o que me chamou mais a atenção foi justamente o que me chamou a atenção para ficar no curso, que foi a fisiologia da nutrição e a bioquímica, sendo que aplicado diretamente com a pessoa, né? O que aquele alimento vai fazer com a pessoa e o que a ausência dele vai fazer, que no caso é a nutrição clínica. E aí eu dizia, mas as pessoas ignoram tanto a nutrição, em questão ambulatorial, né? Às vezes vão para um atendimento e depois desistem porque acham que é só questão estética, questão de emagrecimento. E meu desejo era uma coisa mais que isso. Não só hipertrofia e emagrecimento, né? Que é o mais superficial da profissão, digamos assim. Eu queria, de fato, tratar a base, tratar uma patologia e promover saúde, né? Como prevenção, como promoção, ou como questão, digamos assim, tratamentos adjuvantes, que é juntamento com medicamento, todo com equipe. E aí foi quando eu disse, não, eu quero ir para um âmbito hospitalar. E aí eu fiz, tá, e quando eu vou fazer isso? Vamos sair da universidade, terminar a graduação, qual é a minha opção? Aí tem mestrado, doutorado e a residência, eu disse. Então, para mim, é a residência, no caso, né? Que residência nada mais é que uma pós-graduação e um treinamento prático. Então, você está dentro do hospital ali, trabalhando e estudando. Então, você ali está sendo avaliado por um preceptor, certo? Que no meu caso é um nutricionista do staff, mas ao mesmo tempo eu estou trabalhando. Estou ali assumindo uma clínica, estou passando por vários rodízios, porque são 2 anos de residência em nutrição. E aí, nesse primeiro ano, eu estou passando cada mês em uma clínica. Atualmente eu estou na geriatria e neurologia. Mês passado eu estava na pediatria. E assim vai. E não é questão de prova.
teórica, mas a gente é avaliada constantemente, né? Tem seminários para apresentar, tem discussão de artigos atuais e também nossa conduta clínica lá diante do paciente. Então, foi nessa questão, eu decidi a residência nessa necessidade da prática, na prática clínica, para pegar toda aquela bagagem teórica da graduação, que a graduação não ensina tudo, tem muita coisa na pós-graduação, e a prática é, assim, uma chave central para essa conduta que eu quero, que no caso é a clínica. Pegando esse apanhado aí de tudo que tu falou, acho que remete muito a mim, né? Eu também não queria educação física, né? Eu, inclusive, um dia desse, acabei fazendo um post um pouco sobre isso, mas entrei em educação física. E aí todo mundo, aquela coisa de hipertrofia, de emagrecimento e tal, só que na verdade eu nem sabia que isso existia, né? Eu descobri depois, mas eu sempre gostei da parte de fisiologia do exercício, e como eu tive a oportunidade de participar do grupo pesquisa, atuar sempre com pessoas que tinham problemas de saúde. Então esse, mais de qualquer outro benefício, era o que me chamava a atenção. Então eu achava massa. Então teve uma época que eu, inclusive, já falei sobre isso também, que eu não treinava assim regularmente. Minha opção era sobreviver. Era tipo assim, as 60 horas na semana, porque tinha estágio, aí tinha grupo pesquisa, aí depois tinha aula, aí tinha que chegar em casa. Mas o que me chamava realmente a atenção, e na verdade é o que me chama até hoje, e eu só trabalho com esse grupo, é ver ali uma senhora que não consegue andar direito, que não consegue segurar o neto e começar a treinar e se sentir bem e melhorar a qualidade de vida dela, é isso que realmente me chama a atenção. E hoje eu consigo ter uma junção, né? Eu acabo atuando como personal e, em paralelo, como você falou, aí tem nutricionistas que vão para o marketing digital e tantas outras áreas. E hoje eu tive a oportunidade de estar nessa parte de gestão e trago isso também para a carreira, porque eu sei que são coisas que a gente não vê dentro da faculdade, como você falou. Tem muita coisa, sim, que realmente aquela discussão, né? Ah, qual é o papel da faculdade? Mas a faculdade faz o papel dela da maneira que é uma fase, né? Exatamente. É o primeiro passo para depois você seguir. E aí, o que acontece, acredito que é o que acaba acontecendo, é depositar na faculdade uma responsabilidade que é sua. Porque tem muitas coisas, inclusive a gente estava falando sobre a questão de artigo tal, científico, que você que correu atrás, não foi na faculdade, nem você teve a oportunidade de ver isso em uma disciplina, muitas vezes nem em curso, você que teve que buscar esse conhecimento para atender um paciente. Agora, muitas coisas para a prova da residência, então o que acaba acontecendo é que as pessoas acabam depositando muitas vezes a responsabilidade na faculdade, ou, na verdade, terceirizando para qualquer outra pessoa ou coisa, menos para ela mesma. Sim. Então, isso é um ponto que assim, é cada vez mais claro, né? Principalmente nessa geração que está chegando e as outras que viram. Com certeza. E uma coisa que deve ser considerada é o que você, de fato, se reconhece para trabalhar. Porque, por exemplo, é muito imposto na sociedade o fato de, terminou a faculdade, tem que seguir mestrado, tem que seguir doutorado. E eu acho interessante porque Lara, que é assim a bambambam da nutrição, está no meio do marketing digital bombando, ela é uma profissional assim, maravilhosa, incrível. E perguntaram a ela assim no Instagram, na caixinha de perguntas: você fez mestrado? E ela respondeu curta e reta: não, e nem pretendo. Eu disse: nossa, a Lara não faz mestrado e nem pretende fazer. Eu, por exemplo, não tenho pretensão de atuar no âmbito acadêmico agora. Eu fiquei pensando, será que de fato eu tenho que ir para o mestrado? A sociedade grita, né? Com certeza. Sim. Mas você se encontra nesse ambiente, isso é um ponto importante. Por isso que foi uma das coisas que eu decidi, de fato, ir para a residência e não querer o mestrado. Porque o que eu quero é a prática clínica e não estar nesse âmbito acadêmico de pesquisa, né? Porque são distintos. A pesquisa está lá proporcionando condutas para a gente aplicar. Então, são bem distintos. E aí, aquela coisa, o que de fato você quer, como você chegou a isso,
e não deixar que a sociedade imponha as suas metas. Porque aí, de fato, o negócio desanda. Porque, por exemplo, se uma pessoa quer trabalhar com marketing digital, a sociedade vai dizer, isso não vai dar certo de jeito nenhum. Tá doido? Trabalhar no YouTube, Instagram. Mas se a pessoa se empenha, dá o seu melhor naquilo que ela quer, a pessoa consegue. E ganha vida com isso, independente do que a sociedade dita por aí. Entendeu? Acho isso muito interessante, de você seguir de fato o que chama atenção. Exatamente. E outra questão é muitas vezes a cobrança dos próprios pais, né? Talvez porque os pais foram ensinados a isso. Hoje a gente tem um outro paradoxo que são muitas opções, então você tem que aprender cada vez mais a dizer não, porque as oportunidades surgem a todo momento. Eu tenho meus projetos, tenho minhas aulas hoje, mas vez ou outra surge algum amigo dizendo, ó, tem isso aqui e tal, vamos fazer. Eu digo, ó, não dá não, porque eu me conheço, eu sou um pouco metódico, né? Então, não dá certo, mas às vezes tem essa questão dos pais. Eu não tive essa cobrança dos pais de direcionar também o que eu iria fazer ou não. Então, meus pais Também não. sempre me proporcionaram a questão de... Eu não sei se isso é uma questão de cultura, digamos, local. Eu, por exemplo, eu era do interior, né? Você morava na cidade. Mas meus pais sempre me proporcionaram estudar, trabalhei no sítio, fazendo, enfim, coisas de quem mora no sítio, mas eu não tive essa cobrança em relação a dizer, ó, você vai fazer isso aqui, ou porque eu sou formado nisso. Meus pais não são formados, meus pais acho que não estudaram no máximo até a quarta série. Ou a outra questão vá fazer isso porque dá dinheiro. Mas, pô, se você é bom em alguma coisa, automaticamente vai vir. O outro mercado que acaba muitas vezes chamando atenção é por conta de consultório, né? Thaís, minha noiva, fez odonto, mas o atendimento dos profissionais que vão prestar serviço é péssimo. Os caras marcam tipo 1 hora, chegam tipo 1 hora depois. Aí fazem o serviço, aí às vezes tem que refazer o serviço. Isso é muito desgastante. Então, você encontrar aquilo que você realmente se identifica, como você falou, aquilo que chama a sua atenção, e você se esforçar a buscar ali, ou ter referências, no seu caso você está tendo uma referência, e a gente tem as bolhas, né? Lara é uma referência para você hoje, mas tem a bolha. Talvez antes de me conhecer, você não conhecesse a bolha do marketing digital. Ou conhecesse, mas não tão digamos, profundamente quanto conhece hoje. Então, a Lara eu conheci antes do marketing digital. Eu conheci ela mais na época lá do low carb, quando estava mais nessa pegada do low carb. Pronto, já eu conheci através de Ícaro, por conta do marketing digital. Então, são pequenas bolhas. Mas o ponto principal da discussão da gente é justamente isso: você não deixar que a sociedade ou os seus pais interfiram na sua decisão. Obviamente, tudo que os pais da gente quer, a gente espera, né? Obviamente, tem algumas exceções, mas o que os nossos pais sempre querem é nosso melhor. Porém, você não pode, mais uma vez, terceirizar, assim como a gente falou da questão da faculdade. Então, identificar aquilo que você gosta, aquilo que você faz bem, muitas vezes já tem um talento ali, né, um dom, e você se esforçar, porque tem uma frase de Joel, acho que é de Joel: o talento só vence o esforço. Treinável, né? O sucesso é treinável, e a outra é... Isso. O talento só vence o esforço se o talentoso não se esforçar. Não lembro bem qual é a frase, agora realmente bugou, mas é algo em relação a esse sentido, né? Mas dá para pegar. Sim, mas é isso. Quer ver uma coisa? As pessoas dizem assim, eu já escutei bastante. Clara, mas tu é tão inteligente, por que tu não faz medicina? Eu olho para a pessoa assim e faz. Por quê?
sou nutricionista e eu quero ficar nessa profissão, porque eu gosto. Ah, mas não dá dinheiro. Sim, não dá dinheiro, mas eu gosto, é o que eu gosto de fazer, é como eu enxergo, como eu vou ajudar as pessoas. E aí teve uma médica não, ela é uma nutricionista que estava querendo fazer o vestibular de medicina justamente por esse motivo, de não querer de ganhar pouco na nutrição e pela nutrição não dá muitas brechas para atuar com medicamentos, digamos assim. A gente trabalha com fitoterápicos. E aí ela queria ter essa conduta de medicamentos. Ela disse, então você não entendeu a nutrição. Se você quer fazer medicina por causa disso, você não entendeu a nutrição. Então, por isso você quer mudar de profissão. Porque quando você entende de fato o que é a sua profissão, o que você faz, o porquê você faz e para quem você faz, você vai fazer um trabalho muito bem feito e não vai deixar a desejar para ninguém. Então, independente da remuneração de uma clínica ou hospitalar ou do marketing digital, se você fizer um trabalho muito bem feito, a remuneração vem, sabe? É como os grandes players falam, né? O Marcos Strider, o Pablo Marçal, o Joel, ele diz, ajudem as pessoas, sirvam as pessoas que esse retorno vem financeiramente ou independentemente de outras coisas. Então, não é questão de, vou fazer medicina por causa do dinheiro. Eu vou fazer educação física. Não é isso. Você, de fato, tem que se esforçar para fazer o que você quer. E aquele livro que, inclusive, eu te dei, que é do Sertilanges, A Vida Intelectual, ele fala que se você for fazer um trabalho, você tem que fazer muito bem feito. Não é fazer meia boca. Você tem que fazer, de fato, em sua plenitude. Você tem que concluir da melhor forma possível. E não deixar seu trabalho por partes ou deixar para outras pessoas concluírem. Então, isso faz de você um grande diferencial numa profissão. Como você deu o exemplo do dentista, né? Tem profissional que chega super atrasado, faz mal feito. Agora, se você chega pontualmente, dá atenção para aquela pessoa, você resolve o problema daquela pessoa, dá suporte, é simpático, empático, não tem como dar errado, não. A pessoa, além de voltar para você, não questionar o seu valor, falo o valor mesmo de financeiro do seu trabalho, e eles também divulgam. E, além disso, ainda são gratos pelo seu trabalho. Então, isso é, assim, um prazer imenso quando a pessoa olha para você e diz que melhorou de tais situação, que parou de sentir tais sintomas. E tudo isso sem precisar de medicamento, por exemplo. Então, é indescritível, porque cada profissão tem seu meio de como atuar. Como tu falou, de ver uma senhora que não fazia os movimentos, recuperar toda a movimentação e se sentir super bem. Inclusive, tem que ter também educador físico dentro do hospital, não só fisioterapeuta. Sim, fisioterapeuta trabalha só com questão motora, né? E o educador físico vai trabalhar com questão muscular. Tem muitos idosos com sarcopenia dentro do hospital, trabalhando só movimento, que não vai recuperar a massa muscular. Então, é necessário vários profissionais em várias áreas que, infelizmente, a sociedade ignora essa necessidade desses profissionais ou acha que profissional A é muito melhor, é muito bem mais visto, é muito bem remunerado, você tem que seguir daquele jeito, naquele método, naquela linha. Mas tem tantas profissões que você pode se dar bem. É só você ajudar o outro e fazer o que você quer. Exatamente. Não tem como dar errado, não. E aí, o outro ponto, né? Essa questão do trabalho, outra questão é o dinheiro. Porque muitas pessoas dizem, mas beleza, tal, que algumas profissões realmente quem trabalha é por amor. E obviamente tem pessoas que trabalham porque amam aquilo, mas que também têm uma ambição. Eu tenho uma ambição financeira que acredito que é diferente da grande maioria das pessoas. Se eu vou chegar lá ou não, não sei, mas estamos aqui, né, fazendo isso. Porém, tá trabalhando para isso, né? Trabalhando para isso. Porém, o outro ponto disso é que muitas vezes a gente é ensinado que não dá para ganhar porque é assim. Você falou da questão da questão da vida acadêmica, né, de seguir essa área. Eu tive a oportunidade de participar do projeto de pesquisa durante toda a graduação.
fiz o mestrado, fui para a área acadêmica. Só que aí, beleza, eu gosto de dar aula, é algo que me faz bem, eu gostava de estar ali com os alunos, tudo, mas uma coisa estava incompatível com o que eu gostava, era o salário. Então eu disse, ok, isso aqui é bom, mas hoje eu não posso depender do sistema que ele é feito. Porque você se formar, imagina, você passa 4 anos em uma graduação, 5 às vezes, ou até mais, dependendo da sua formação. Para você se formar e dar aula numa graduação, e quando você vê o salário no final do mês, eu estava falando para o meu amigo, essa semana a gente estava conversando e aí eu vi uma professora, né? Eu digo, essa daí tá de parabéns, viu? E eu parabenizo todos os meus amigos e quando alguém me convida assim para dar uma palestra, eu digo a todos os alunos, começo logo dando um esporro e dizendo, agradeço os professores de vocês, porque tá aqui não é fácil não. E eles não são valorizados e foi por isso que eu realmente resolvi buscar outras ferramentas, que eu fui para o marketing digital e digo, pô, eu tenho conhecimento sobre isso, mas agora sou eu. Então comecei a fazer os cursos, hipertensão já era uma área que eu dominava, junto com o Jonathan, então a gente foi fazer cursos presenciais, a gente teve toda essa questão da pandemia, né, os cursos ficaram paralisados. Para o digital a gente não trouxe, eu acabei deixando isso de lado e desenvolvi outros projetos, mas pretendo voltar, ou talvez nem volte, porque estar trabalhando digital para mim está sendo uma das melhores coisas ultimamente. Mas é isso, é você entender que eu digo, eu gosto de fazer, mas aqui não vai dar aquilo que eu quero, para conquistar o que eu quero também. Então eu decidi sair, e aí você, para receber um salário, digamos, para viver, aliás, para sobreviver, né? Viver é diferente de sobreviver. Eu disse, pô, o cara tem que pegar umas 10 turmas. Agora imagina, 10 turmas para você ali, Bastante, cada viu? turma com 20, 30, 50 alunos, às vezes até mais, você não morre, porque fica sobrecarregado direto e você não consegue fazer nada além daquilo, né? Então é a rotina, trabalha de segunda a sexta, final de semana vai corrigir prova, vai montar aula, vai corrigir prova, montar aula e na segunda começa de novo. Então é Enquanto isso. no digital, Enquanto no digital, ok, pode trabalhar sábado, domingo, segunda, feriado, o que for, porém, onde quiser, onde quiser, ilimitado ilimitada de a questão pessoas. de pessoas, e a outra questão é, aqui os resultados dependem só de mim. Obviamente, ninguém vai de mim, entre aspas, né? Porque tem vários fatores envolvidos e um deles é a sorte, né? Eu acredito que ninguém chegou onde chegou simplesmente pelo esforço dele. Primeiramente Deus, e também tem a questão da sorte de conhecer, como a gente falou lá, do Da ambiente, das oportunidade, pessoas, da né? oportunidade de estar no lugar certo na hora certa. São esses fatores, mas a outra coisa é ter paciência, entender que isso aqui é um jogo de paciência, mas você saber que tem outras opções. E não só porque todo mundo está seguindo aquele caminho, que aquele caminho é o melhor caminho, ou só existe aquele caminho, né? Não é porque todo mundo está falando uma coisa que uma frase, algo sobre alguém, que isso é verdade, né? Então, é bom sair das bolhas ou experimentar outras bolhas para a gente ver e criar novas possibilidades. E você aí, pelo que eu acompanho, pelo que a gente já se conhece, está experimentando várias bolhas e a tendência é que você cresça cada vez mais. Exatamente. Em relação a justamente essa questão de crescimento, cara, você aí tem um livro que você acabou de citar. Quais são os pontos assim que você julgou que foram essenciais para a sua aprovação, para você não desistir quando teve alguma dificuldade, o que realmente ali te sustenta quando as coisas não estão tão fáceis? Primeiramente, Deus. Assim, eu acredito muito na questão da soberania dele e na providência dele. Então, já tinha em mente que se eu passasse ou não, era da vontade dele. Mas aí eu vim fazer minha parte, né? Sentei, estudei,
E para isso eu precisei de disciplina, de organização de horários, lembrar que tem que ter o tempo de estudo, como também ter o tempo de descanso, e não adianta você sentar e estudar horas e horas, como está chegando perto do Enem, por exemplo, tem aquelas matérias que as pessoas passam não sei quantas horas sentadas estudando. Não, você tem que saber dividir o seu tempo, né? Contar o tempo, remir o tempo, aproveitar o tempo, não jogar fora. E tudo isso muito organizado. Deixar tudo separadinho, disciplina mesmo. Estudar, mesmo sem vontade, vai ter dia que você não vai querer estudar. Então, é o esforço. Um outro ponto é a questão do controlar a ansiedade, né? Viver momento por momento, não estar se precipitando. Ah, será que eu vou passar? Ah, e se eu não passar, o que é que eu vou fazer? Não, viva aquele momento é de estudo, então estude, se esforce naquele momento. Se for aprovado, ótimo. Se não for, ótimo também. Vai para ou tenta novamente com novas ferramentas ou com um método diferente, ou então vai para uma outra coisa que você também queira. Mas os pontos principais, de fato, é confiar na providência de Deus em todas as coisas e questão de disciplina. Foi, assim, essencial para poder ser aprovado, com certeza. Pegando um ponto aí do que você falou, a ansiedade, né? Em alguns momentos eu senti um pouco ansiosa, como foi isso nessa fase e como você acaba, na verdade, acredito que você passou por isso na faculdade também, pelo menos eu passei e acredito que a grande maioria das pessoas acaba passando por isso. Como você enxerga seu amadurecimento em relação a isso, da época que você estava na graduação para hoje que você já está na residência? Então, eu passei um ano após formada, ou seja, eu tentei a residência já uma vez, no caso, eu tentei ano passado, para iniciar, ou seja, em 2020, e eu não passei, que foi a de Caruaru pela SES, e aí eu passei muita questão de ansiedade, queria muito essa aprovação, porque eu tinha que passar de primeira, porque eu não queria fazer outra coisa, eu queria aquilo, então eu tinha que passar, então a ansiedade era lá em cima. Aí não passei, fiquei atuando na clínica, e aí nessa segunda tentativa eu não fiquei tão ansiosa, não. Eu de fato coloquei na mente que se eu quiser, eu passo, se não, eu não iria passar. E aí eu fiquei mais tranquila, fiquei em paz mesmo, sabe? E tendo esse pensamento de viver momento por momento. Mas a ansiedade bateu um pouco mais quando estava chegando mais próximo, ainda tinha muito conteúdo para estudar. Mas aí a gente fui botando em mente que a questão de ir tempo ao tempo, para não ficar naquela ansiedade. Aí dá aquela vontade de comer, descontar na comida, né? Mas a comida não vai resolver seu problema. E aí você vai colocando a mente no lugar. Mas assim, eu percebo nitidamente a minha primeira tentativa, eu fui ansiosa, assim, para essa segunda, que foi uma grande redução. Que é aquela questão, de fato, de aceitação. De não é ter medo do pessoal julgar você porque você não passou. Então, isso já reduz muito sua ansiedade, que é atingir a expectativa do outro, no caso, né? O que é que o outro vai pensar de mim se eu não passar? E, no caso, eu pensava muito isso ano passado. Aí, esse ano que eu fiz a prova, eu estava super tranquila em relação a isso. Não o que é que os outros vão pensar, a expectativa do outro, sabe? Mas o que Deus já quer de mim, e se eu vou passar ou não, vai ser de acordo com a vontade dele. E aí eu fiz minha parte, me esforcei, trabalhando tempo ao tempo e deu certo, graças a Deus. Isso é muito importante, né? Você reconhecer sua evolução. Tem vários outros pontos, né, que a gente acaba amadurecendo, mas a ansiedade hoje é o mal que assola aí todo mundo, né? E principalmente nessa época, né? Todo mundo, a grande maioria das pessoas trancadas, enfim, e com muita coisa na cabeça, às vezes muito ósseo também, o quanto isso é mal, Sim, sem essa falta de movimento, mas você reconhecer essa evolução é extremamente importante e a maneira como você lidar, né, viver realmente ali cada dia por vez, como você falou, estava chegando ao final e tinha muito material ainda para estudar, mas é diferente do pensamento que eu não estudei até aqui e vou começar a estudar agora, então vou passar 20, sei lá, 50 horas na semana ou quanto mas tempo sabe for. qual o problema também, Fábio?
é que às vezes a gente acha que consegue absorver todos os conteúdos possíveis. É o tal do perfeccionismo, né? Tem que saber daquele conteúdo, todos os pontos. Por isso que eu atrasei um pouco nos estudos, porque eu queria dominar tudo de todos os jeitos, todas as formas. Mas aí, quando eu aceitei que isso não seria possível, eu comecei a ser mais objetiva. E Foi aí eu outra virada consegui. também. Aí foi quando eu consegui, de fato, concluir o conteúdo sendo mais objetivo e não querendo dominar tudo de todos os jeitos, de todas as formas, porque eu ficava preocupada em esquecer o conteúdo, porque eu não confio muito na minha memória. E aí o Sert Langes, no livro sobre vida intelectual, ele fala sobre isso, que você tem que pegar chaves, é como se fosse uma árvore genealógica, você memoriza algumas palavras-chave e ali vai ter uns ramos levando para o conteúdo. Então, daí foi que me ajudou muito. Diminuir essa questão do perfeccionismo de querer todo o conteúdo que tinha ali disponível e começar a pegar pontos objetivos. E aí ajudou bastante. Ótimo, mais um aprendizado aí para quem está ouvindo, para quem está assistindo a gente, que é em relação a isso, né? Então, serve não só para a questão dos estudos, mas para o dia a dia, né? Essa questão de você acabar... É igual informação, né? Se você ligar a TV hoje, só vai falar sobre um tema, né? Então, você acaba sendo sobrecarregado ali, mas você pode assistir a TV e fazer um filtro, trazer algumas informações que realmente podem contribuir, seja uma notícia. E isso acaba acontecendo não só na TV, mas com tudo, né? Tudo que a gente consome, a questão do alimento, mas também da música que a gente ouve, as pessoas que a gente convive, os livros que a gente lê. Tudo isso acaba influenciando quem nós somos e nossos comportamentos, né? Se você faz uma coisa errada uma vez e deixa, beleza, ninguém viu aqui e tal, aí vou fazer de novo. É isso que vai levando você cada vez mais pro buraco, né? Tem um filme, inclusive, que eu assisti. Em nome de filme, eu sou péssimo, isso aí, tá? Eu posso assistir o filme, mas... Também sou. Compartilho desse sentimento. Não lembro qual foi o filme, mas resumindo, o cara estava super bem na empresa, estava ganhando bem ali financeiro, não tinha necessidade de fazer aquilo, mas começou a fazer uma, duas, foi fazendo, até que um dia descobriram, e aí o patrão colocou ele para fora. No final, no filme, eu sei que depois ele volta, pede realmente desculpas ali, é contratado novamente, mas é isso. E aí, se você tem pessoas que gostam de estudar, que dizem, não, vamos fazer isso aqui é importante e tal para crescer, é mais uma bolha, né? Sim. É mais uma bolha. As bolhas que você escolhe para conviver são as bolhas que vão determinar para onde você vai. A gente falou aqui da questão do dinheiro. Se você só convive com pessoas que dizem que dinheiro não é errado, que o dinheiro não serve, não sei o quê, quem conseguiu dinheiro foi porque roubou, foi porque fez aquilo, obviamente você só vai ter esse pensamento. Se você convive com pessoas que dizem, não, o trabalho vale a pena se esforçar, estudar, se dedicar, atender bem as pessoas, servir as pessoas, esse é um outro pensamento. Então, a gente precisa também filtrar com quem a gente convive, o que a gente lê e o que a gente ouve, né? E isso é um filtro que eu acredito que, à medida que você vai envelhecendo, ele vai ficando cada vez mais rígido. Então, antes tinha espaço para muita coisa inútil, mas que você vai deixando isso e quanto menos você vai deixando, parece que sua mente vai clareando, né? As coisas vão encontrando um caminho ali, E você realmente. vive mais tranquilo. Eu ia falar justamente isso. Tem uma paz de espírito. Você falou da questão de estudar, da ansiedade, de muitas vezes até inconscientemente querer mostrar para outras pessoas que você consegue, ou querer mostrar para você mesmo que você consegue e que não depende de outras pessoas para conseguir determinado resultado. Mas à medida que você também vai amadurecendo, você vê, não é bem assim. Então,
Acredito que quanto mais cedo a gente conseguir atingir isso, melhor vai ser, com certeza, aí sua vida, sua ansiedade vai ficar menor e Já vai estar na frente de muita gente 1000 vezes e vai viver exatamente, mais. que vai viver mais e também vai conseguir realmente trabalhar mais e melhor. É exatamente isso. E Perfeita nesses... colocação. Oi? Perfeita colocação. E o outro ponto que eu acredito que você está vivendo também é justamente da importância de uma rotina, né? Seja de estudos, que você falou ali da disciplina, nesse momento de mudança que você está também, muitas vezes a gente acaba se atolando de coisa, não porque você não deixa de ser uma decisão que você tomou entrar, mas você talvez não imaginasse que fosse dessa forma, como você disse, aí as 60 horas. Mas beleza, aconteceu isso. O que é que eu posso fazer para organizar ou pelo menos minimizar esses danos? Quando eu falei lá no início, eu lembrei da época que eu estagiava, eu lembrei, na verdade, de uma vez que eu cheguei na academia e, obviamente, eu sou personal, né? Aí todo mundo, como você disse, do emagrecimento, da hipertrofia, e chegou para mim, pô, tu é personal. Eu lembro que tava chegando um aluno meu, e aí tem uma galera numa mesa, e aí chegou, Fábio, tu é personal, tu não pode estar desse jeito não. Aí eu digo, olhei, né, Tava como? eu bem delicado. Digamos que eu estava um pouquinho com a barriguinha e tal, não estava obeso, mas estava sobrepeso, essas coisas. Como eu disse, eu estava numa época que eu estava sobrevivendo, então o importante para mim era pagar as contas e resolver minha vida. Essa parte daí eu não era algo que, como eu disse, eu gostava de ver nas outras pessoas, mas para mim nunca foi nada assim que eu era o rato de academia, por exemplo. E aí eu disse, as pessoas, meus alunos, meus clientes me pagam para ter resultado, não para olhar meu corpo. Então, hoje eu estou mais tranquilo, não responderia dessa forma, ou talvez ignoraria, mas foi isso que eu respondi naquele momento. E aí é muito disso, né? As pessoas acabam julgando o profissional pela maneira como ele se veste. Não que isso não seja importante, isso mostra o cuidado que você tem, tudo, o amadurecimento que eu tenho hoje. E eu entendo que isso também é importante para mim, pela questão profissional da área que eu sou, pela questão financeira que isso pode me proporcionar, pela minha saúde, né? Pelas pessoas que estão ao meu redor, mas tem aquela frase, né? Que fala o que quer, ouve o que não quer, né? E falar sem ser perguntado também levam as respostas. Mas é isso também, de você realmente, aos poucos, amadurecer e entender que em alguns momentos você vai precisar, ao invés de responder como eu respondi, silenciar. Mas, como dá para voltar atrás, naquele momento eu tinha que responder daquela maneira mesmo. Mas aí, às vezes, as pessoas são muito invasivas também. É certo que, de fato, nosso trabalho requer também da nossa questão física, né? Da Sim, demonstração também, tanto como a questão de influenciar, mas o corpo da gente não é padrão para ninguém ser atingido, não. O e padrão, isso, no caso, é questão de saúde, exatamente. E né? o corpo, ele está, digamos, bem, ou seja, como todo mundo fala, um corpo magro, né? Isso não quer dizer que aquela pessoa tenha conhecimento para cuidar da vida de alguém, né? Ele pode simplesmente ser daquela forma e beleza. Aí, entre outros pontos que a gente não vai falar aqui, mas isso não é o que determina o conhecimento daquela pessoa, né? O quanto ele é bom profissionalmente. Vou dar, vou dar um exemplo, Fábio, prático. Tem muito nutricionista nas redes sociais que é postando foto de corpão, mostrando perna, E se você entrar no meu Instagram, você não vai ver foto de meu corpo sendo mostrado. Pelo contrário, você vai achar conteúdo,
Você vai achar foto minha com família, foto com amigos, mas não mostrando meu corpo. Não tem necessidade disso. Exatamente. Porque as pessoas me procuram para emagrecimento também, me procuram para hipertrofia também, mas não é por causa do meu corpo e pelo que me alimento, mas é pela minha conduta profissional. Isso não anula que eu busque fazer uma academia, isso não anula que eu tenho que me alimentar melhor, mas isso não é para mostrar para os outros e por causa da minha profissão, mas isso também é para o meu próprio bem-estar e saúde. Do mesmo jeito que os outros também têm que fazer. As pessoas dizem que nós somos vitrines para elas, né? Mas eu não enxergo desse jeito também, não. Beleza, tem aquela questão que diz, ou você tem que ser exemplo, mas, ok, tem que ser exemplo de, como você disse, de saúde, mas a pessoa que tem que, na Questão de verdade, padrão a ser atingido, não. exatamente. E se você depender de outras pessoas para você atingir o resultado que você quer, pode ser que você nunca chegue em lugar nenhum. Porque, na verdade, quem precisa querer atingir algo, quem precisa mudar, dar um primeiro passo em relação ao estudo, em relação a uma academia, em relação a melhorar a saúde, melhorar a condição financeira, é você, não vai ser ninguém não. Então, é olhar para dentro e dizer, pô, eu que preciso dar o meu passo, eu que preciso seguir adiante. Sim. E Virar a agora, chavezinha. Porque se exato, for imposto, não vai não. Não faz. isso. E aí é por isso que cada vez mais eu deixo os clientes no sentido que, se vem para mim é porque precisa, porque quer. Então não precisa ficar também cobrando o cara direto. Que isso é um outro ponto, né? Não adianta você passar a melhor receita ou melhor, enfim, a prescrição, na verdade, de dieta, a pessoa ir até você, mas se ela não está realmente disposta a fazer aquilo, fazer o sacrifício muitas vezes. Não adianta eu perder minhas noites de sono estudando, passar anos investindo em curso, fazer a melhor prescrição de treino e a pessoa que chegar para mim não está interessada em realmente ali melhorar a vida dela. Então, não adianta você ter o melhor profissional se a melhor pessoa que deveria dar o passo é você. Não sei se já aconteceu com você, mas já aconteceu comigo, de chegar um cliente para você e dizer assim, ó, eu vim para você porque fulano de tal está sendo acompanhado por você e está tendo ótimos resultados. Eu simplesmente olho para a pessoa e faço, fulaninho está tendo ótimos resultados porque ele está se esforçando. Eu vou usar o mesmo trabalho com você, obviamente individualizado, não é um copia-cola, mas eu estou falando a questão de qualidade. Porém, quem vai definir se vai ter resultado ou não é você. Às vezes a pessoa deposita tanto no profissional, Isso. mas esquece que o grande passo que tem que dar é ele mesmo. Exatamente. É isso mesmo. É exatamente isso que precisa mudar. E, Clara, agora nós vamos para alguns pontos que não tem muito a ver assim com a questão profissional, são mais coisas pessoais. Tem algumas perguntas aqui que eu gosto de fazer, mas ninguém Eita. nunca sabe, né? Quais são essas perguntas. E Socorro! é bom de surpresa. Vou lá para a primeira, que aí é sobre as lições que você já teve aí nesses anos de experiência profissional, agora na residência e, na verdade, anos de vida mesmo, né? Esse amadurecimento. Qual foi a grande lição que você teve assim durante sua vida? A maior lição de todas que Eu você diria já assim, teve? de cara, não ser precipitada. Não agir por impulso. Foi uma das coisas que eu já venho aprendendo e lidando, porque traz grandes consequências. E está relacionado também com a imaturidade, né? Agir por impulsividade, com precipitação, tanto no pessoal quanto no profissional, sempre tem uma consequência muito grande e não é das boas. Show. Então, realmente, né, você tomar as decisões ali por impulso, muitas vezes. Eu geralmente sou a pessoa que
as pessoas dizem que eu faço isso, mas na verdade, quando eu tomo a decisão, é porque eu já passei vários cenários ali na minha cabeça, várias análises. Então, realmente, você fazer isso acaba atrapalhando, né, seu desenvolvimento, porque muitas decisões tomadas dessa maneira vão ser decisões erradas. Então, realmente, isso é extremamente importante. É na verdade, uma habilidade, né? E lembrando que se você também não toma uma decisão, já é uma decisão Já também. exatamente. Então, é isso mesmo. Se você não decidiu, você na verdade decidiu não fazer aquilo que você pensou em fazer. E um fato assim que marcou muito a vida de Clara. Um fato? Um fato, uma situação que você Rapaz, passou. eu Algo... diria que, primeiramente, passar na graduação, porque eu nunca imaginei passar na universidade pública. E o grande fato também de passar na residência em segundo lugar, no melhor programa que tem no país, assim, que é aqui em Pernambuco, que é pela secretaria. Então, para mim, ver tantas pessoas ali concorrendo à vaga e conseguir passar em segundo lugar foi, assim, um marco mesmo. Foi muito bom. Acredito que fica aquela lição, né? Que todo mundo deve escutar quando faz vestibular, quando vai fazer algum concurso. Não importa quantas vagas tenham Eu disponíveis, preciso né? de uma. Você só precisa de uma. Então, é bem isso. A gente conversou na época que você estava estudando e ali, não, tá muito corrido e tal, mas é isso. Você realmente E, conquistou o Fábio, lugar. lembra que eu falei para você assim, Fábio, eu tentei duas residências, né? Uma que era mais no interior, que não é muito boa, e tentei essa. Aí do interior eu disse, Fábio, não passei. Aí você disse, não, Deus sabe todas as coisas, segue aí estudando. E aí me deu um desequilíbrio, assim, porque eu fiquei pensando, nossa, eu não passei naquela que não é tão boa, quem dirá que eu vou passar no melhor programa? Eu disse, não, mas aí eu tenho que estudar. E aí eu segui estudando, e quando sai o resultado, eu disse, segundo lugar. Eu fiquei, como assim, minha gente? Então foi um fato assim bem marcante mesmo. Mas é isso, né? Você às vezes coloca expectativa ali, eu queria que acontecesse dessa forma, mas não acontece, porém pode ser justamente porque vai acontecer algo melhor lá na frente. Então a gente precisa mais uma vez voltar aqui que você falou, viver um A dia gente por não vez, entende, um né? momento por vez, exatamente. E aí eu tenho uma frase que eu ouvi, eu nunca esqueço, né? Não importa onde você está hoje, se você está no vale, se você está subindo a montanha, mas segue em frente. Porque algumas coisas não vão fazer sentido nenhum hoje, mas lá na frente elas farão. Então, é bem isso. Só seguir. E em relação às pessoas, claro, agora, quem são as pessoas que inspiram você, seja profissional, seja aí na sua casa, no seu dia a dia? Rapaz, uma pessoa que inspira. Você que atualmente eu não teria uma pessoa inspiradora, assim, pessoa física, né? Mas eu sempre tenho uma pessoa que me espelhar, que no caso é o próprio Cristo, né? Através das escrituras, seus ensinamentos e tentar ser semelhante a ele. Então, viver diariamente, vendo o que ele requer de mim, quais são os seus mandamentos, e aí tentar se assemelhar a ele, buscar essa santidade, digamos assim. Melhor pessoa para seguir o exemplo, né? Para tentar. Eu não sei se tu já chegou a ler o livro A Imitação de Cristo. Não, mas eu já ouvi falar, mas eu nunca li, não. Pronto, aí já fica uma sugestão. Eu comecei a ler. Uma referência aí para leitura. Exatamente, mas é aquilo, né? A melhor pessoa que a gente tem como exemplo para seguir é ele, né? Eu tenho defeitos, você tem defeitos, mas ele é realmente a pessoa que para a gente se inspirar em relação a se doar ao outro. A gente fala muito de trabalho, a gente falou aqui de trabalho, da questão financeira, mas
é o amor, né? O quanto você coloca o amor ali ao próximo, o quanto você realmente coloca o amor nas pequenas coisas que você faz, aí na residência, em relação à sua família. Melhorei muito a minha relação com meus pais, com meus amigos, com meus irmãos, por conta disso. E, obviamente, tem algumas pessoas que são sem noção, aí a gente pede perdão nessa hora pela falta de paciência, mas que, na verdade, poderíamos justamente ser um pouco mais pacientes. Mas, então, essas pessoas aparecem justamente para a gente trabalhar a paciência. exatamente. Teve uma época que eu dizia, eu vou parar de pedir paciência, porque quanto mais eu peço, mais coisas surgem para testar e É provar minha treinável. paciência. É treinável, mas não é fácil. E para a gente fechar, uma frase que representa você, ou uma palavra. Atualmente, viver de momento em momento. Inclusive, é meu status lá do WhatsApp. Viver de momento em momento. Mas... E, no caso, se remete a não ser precipitado, a não querer andar ansioso por motivo algum. Viver, de fato, esse momento. Amanhã você vive aquele outro momento. Não se tumultuar de atividades ou cheio de emoções que vêm a ser gerar uma ansiedade, mas sim viver aquele momento em momento. E se você pudesse agora, essa já é uma frase, né? Mas teria alguma outra mensagem que você gostaria de deixar para o pessoal? Mas, como eu falei já no decorrer da live, né? Se de fato você quer alguma coisa, independentemente da sociedade dizer que aquilo vai dar errado, ou que seus pais lhe impõem, ou porque você acha que não vai dar certo, se é algo que você gosta, que você ama trabalhar, que você de fato se dedique, não fique achando que você não vai conseguir, dê o seu melhor. Porque aí, cada dia que você trabalhar nisso, trabalhando o seu melhor, mais para frente você não vai se arrepender, independente do resultado. Você não vai ser a mesma pessoa que iniciou lá atrás. Vai ter crescimento pessoal quanto profissional, enfim, todas as áreas da vida. Então, só segue o fluxo, vai em frente. E essa questão também de não ser ocioso. No caso de ficar parado, vivendo na ociosidade, né? Como está nesse período de Covid, de pandemia, está sempre se movimentando, estimulando não só fisicamente, mas questão de mental também. E seguir. Nunca parar, nunca tá parado. Ótimo, ótimo. Muito bom mesmo. Clara, mais uma vez, Ótimo. muito obrigado por ter Eu que vindo aqui hoje, agradeço. por ter trocado essa ideia e batido esse papo aí, trazer muitos aprendizados, né, muitas lições para a gente. Em breve, espero tê-la de volta. Vamos esperar acabar a residência, né, para ficar mais tranquila. E aí já é mais um passo para a gente. Quem sabe lançar aí material para o pessoal passar em prova de residência, algum curso de acordo com a residência. Tem muita coisa, viu? Exatamente. Só falta tempo, mas vai ter depois. Tem muitas coisas para serem feitas, né? Muitas oportunidades, tenho certeza que vão surgir e virão. E a gente vem aqui no próximo livecast justamente para falar um pouco sobre isso também, trazer novas lições, novos aprendizados e compartilhar novas experiências. Pessoal, é isso. Chegamos ao final de mais um livecast. Hoje, nosso 13º episódio. Tivemos aqui Clara. Abraço para todos vocês e até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.